Quero falar sobre o número da besta, esse número misterioso que ainda a teologia não conseguiu entender bem ao certo. O que eu entendo é que esse número da besta, o 666, é marca de quem será condenado no juízo final. Terá um juízo final no período que acontecerá a grande tribulação na Terra. Esse juízo final será no Sheol, lá onde estão as almas perdidas aguardando o juízo final. Jesus vai lá com o trono do juízo final para julgar dois personagens que conviveram com ele lá, né, na época que eles têm um ministério terreno dele. O verbo que ele encarnou e foi crucificado. Esses dois personagens são os dois maiores responsáveis pela crucificação de Jesus. Então, aí o que acontece? João vê uma besta de 7 cabeças e 10 chifres subindo do mar. Essa besta é a tradução da palavra grega que podia ser é traduzida por besta, né? Mas podia ser traduzida também por animal. A Bíblia católica traduz por fera. Besta, fera foram, se você pega as traduções mais antigas da Bíblia, fala que as bestas feras foram criadas no 6º dia, ou seja, os animais selvagens. Então, besta é um animal. Então, João viu um animal subindo do mar, ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Essas 7 cabeças significa que tem que vir. As 7 cabeças, João fala lá que são 7 reis. 6 já foram. Ele se refere aos impérios que dominaram o povo judeu lá em Jerusalém, tomaram a cidade e tudo. E são 6 impérios. O último foi o Império Romano. Né? Os impérios são Egito, Assíria, Babilônia, Média Pérsia, Império Grego Macedônico e Império Romano VI. O 7º Império ele surgirá assim que a igreja subir para o céu. Aí começa o 7º Império. Esse 7º Império vai partir para dominar o mundo na Terceira Guerra Mundial. E quando esse império dominar o mundo, o comandante desse império, que seria o 7º rei ou o cavaleiro do cavalo branco, morrerá. E assim que ele morrer, o espírito da serpente lá, o Satanás, esse espírito incorporando vai incorporar nesse corpo morto. E esse corpo vai levantar. E aí ele será o dragão de 7 cabeças e 10 chifres. A mesma coisa, 7 cabeças, porque tem que vir 7 reis antes. Os 10 chifres quando surgiu a 7ª cabeça, os 10 chifres aliados à 7ª cabeça vai dominar o mundo. São 10 reinos também poderosos. E vai partir para dominar o mundo na Terceira Guerra Mundial. Aí quando o mundo estiver todo dominado, subjugado, esse rei morre e o dragão assume o corpo dele para ser o dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Isso aí vai, esse finalzinho aí, quando o dragão incorporar no corpo do cavaleiro, do cavalo branco, do 7º rei, vai estar no finalzinho da primeira metade da grande tribulação, que são 3 anos e meio. Aí, o que acontece? Aí, o 8º rei, né, a besta e o falso profeta surgem na Terra. O dragão vai recepcionar esses dois personagens que vão surgir exatamente na segunda metade da grande tribulação, quando a Terra tiver sido transformada no próprio inferno, que é a guerra nuclear, a guerra atômica. É uma guerra entre os 4 cavaleiros do Apocalipse. O cavaleiro do cavalo branco é o 7º rei, aliado aos 10 chifres da besta, vai partir e dominar o mundo. Vai guerrear contra o cavaleiro do cavalo vermelho, do cavalo preto e do cavalo amarelo. E essa guerra vai exterminar 1/3 da raça humana, vai exterminar 1/3 dos oceanos, 1/3 da água potável, e 1/3 da luz, e 1/3 da vegetação da terra. Então, aí
terminada a guerra nuclear, surge a besta, o animal, 2 animais, né? Um que sobe do mar e outro que sobe da terra. E quem são esses 2 personagens? Está lá para a gente identificar no capítulo 26 de Mateus. Em Mateus 26, 64, quando Caifás, o sumo sacerdote, está julgando Jesus, ele pergunta para Jesus assim: você aí é o Deus? Fala aí se você é Deus. Aí Jesus responde para ele assim: você já sabe disso, né? Em breve vocês verão o Filho, eu assentado à destra do Pai e vindo sobre as nuvens do céu. Ele fala no plural, essa palavra ele dirige para Judas Iscariotes, para Caifás e para Judas Iscariotes, pelo que Jesus fala sobre Judas em Mateus 26, 24, diz assim: o Filho do Homem será traído, mas ai por daquele que me trair, porque é melhor para esse camarada nem ter nascido. É uma palavra dura que Jesus fala a respeito de Judas Iscariotes. E essa palavra é dura também para o sumo sacerdote Caifás. Esses 2 foram os 2 personagens dos maiores responsáveis pela crucificação de Cristo, né? Judas traiu Jesus. E o Caifás, que era o sumo sacerdote, que deveria ser o primeiro a reconhecer que Jesus é o Messias, e ele sabia disso, tinha todas as condições de saber, não quis saber de condenar Jesus e crucificá-lo. Então, esses 2 personagens, né, são os maiores responsáveis pela crucificação. Está lá em Apocalipse 1,7, que ele virá nas nuvens, em todo o olho verá, até mesmo os que os transpassaram. Esses que os transpassaram significa que são os maiores responsáveis pela crucificação, que seria Judas Iscariotes e o sacerdote Caifás. Imaginem julgar Deus, julgar o próprio Filho de Deus. É muita ousadia, né? Então, Jesus vai devolver essa ousadia a eles, julgando-os no período da grande tribulação. Então, aí o que acontece? Animal. O cara morre, vai para o Sheol sem Jesus, né? Morre sem Jesus, vai para o Sheol aguardar o juízo final. O que acontece? Aí quando ele é julgado, ele não ressuscita mais como um ser humano, mas como um animal, com aquele sentimento de um animal. Qual o sentimento de um animal? Vai lá na África, andar lá na selva lá e deixa lá um leão, uma onça, um tigre te ver. O que ele vai sentir? Primeiro vai se espantar. Tem um misto de pavor, de medo e pavor de você. E depois ele ia ser um animal muito forte, assim, que nem um leão, uma onça, vai vir para cima para te despedaçar. Esse é o sentimento de um animal. Essas pessoas que ressuscitarem para a condenação eterna, serem lançadas no lago de fogo, eles terão esse sentimento eterno. Estão lá, não sei qual número de pessoas que estão lá, milhões que estarão lá, um odiando o outro e tendo medo do outro para toda a eternidade. Então ninguém vai ter amigo lá no Sheol, lá no inferno, lá no lago de fogo. Vai ser um ódio puro. Criaturas movidas pelo ódio eterno. Imagina você ter que odiar e ter medo por toda a eternidade. Odiar o seu próximo e ter... Esse é o sentimento de um animal. É isso que significa o número da besta, quer dizer, o homem foi criado no 6º dia, pecou contra o Pai, contra o Filho, pecou contra Deus, né, contra o Pai, contra o Filho, contra o Espírito Santo que o criou, e agora, na eternidade, ele será um animal, uma besta fera, porque ele vai ter só ódio puro no coração e medo de si mesmo, ódio do próximo, ódio de Deus, e vai ser um horror. Então é isso, você tem a possibilidade de escolher ser filho de Deus e reinar com Cristo por toda a eternidade, ou você escolhe ser um animal, ser transformado num animal enjaulado. Você vê pessoas enjauladas hoje, um monte de presidiários, são verdadeiras bestas feras. É isso, irmão. A pessoa escolhe o que ela quer ser na eternidade. E se escolher ser um animal, vai ter uma marca escrita assim, 666, na testa ou na mão.